Boa noite, meu nome é Maxwell, eu sou nativo e residente aqui no Forte e nós precisamos de progresso. Então, como o senhor falou ali, vamos limitar a construção? Vamos, mas somente na orla. São Francisco precisa crescer, nós precisamos ter prédios, nós precisamos ter empresas, nós precisamos ter mobilidade, nós precisamos ter escolas. E sem morador suficiente, a comunidade não sobrevive. Nós seremos sempre uma comunidade pobre. O que nós temos que fazer é conciliar o progresso com a guarda das nossas belezas e também verificando a poluição que existe já há 500 anos dentro dessa cidade e que até hoje não se fez nada. Então, a cada loteamento, a cada casa que se faz, não se procura ver o que vamos fazer com os dejetos daí advindos. Nos preocupamos muito com a poluição advinda do progresso e esquecemos da própria poluição, aquela que nós criamos no nosso dia a dia. Nós precisamos de esgotamento sanitário, nós precisamos de rodovia, que nós temos aqui um gargalo. Nós somos uma cidade que podemos ser turística e não somos até hoje. Não somos porque nós não temos um trem turístico aqui e nós não vamos ter se começar a limitar a vinda de pessoas, porque eu vou fazer só lotes, meia dúzia vem, que é endinheirado, vem, compram os lotes, fazem as casas, vão embora, deixa a casa fechada aqui o ano inteiro e a cidade não tem progresso. O nosso comércio não progride porque não tem morador para comprar no nosso comércio. Então nós precisamos verificar isso aí. Se a gente conseguiu resumir o que o senhor falou, então. Perfeito. Uma cidade com mais empresas, com limitação de prédios apenas na orla. Exato. Com mobilidade, progresso em harmonia com o meio ambiente. Perfeito. Tratamento de efluentes. Exato. Melhoria na rodovia de acesso e empreendimento turístico. Perfeito. É isso? É. Obrigada. Meu nome é Luiz Almeida, eu moro em Itaguaçu, sou presidente da Ampil, mas sou um frequentador assíduo do Forte e da Praia do Sumidor. Primeiramente, eu gostaria de um esclarecimento da engenheira, que ela falou que áreas de APP não é possível construir residência. Eu imagino muito menos construir um porto. Falo exclusivamente da Praia do Sumidouro. É uma área de APP e é onde se cogita uma construção de um desenvolvimento que será altamente nocivo a toda a comunidade e aqueles que aqui querem uma qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. Também eu entendo que para que a gente melhore esse plano diretor, que não seja feito como foi feito anterior, precisa-se fazer uma coisa que eu vejo como de suma importância: a revogação das leis 43 e 44. Que essas leis que foram criadas sem a participação da comunidade, hoje cria a possibilidade de se construir porto em toda a área da Baía da Babitonga, que é onde nós não temos essa necessidade e a própria Bahia não tem essa capacidade para atender essa demanda de portos. Então, esse é o meu primeiro ponto, é o ponto que eu venho falando como cidadão, como frequentador. Eu acho que isso é crucial e fundamental para que a cidade tenha uma qualidade de vida e as pessoas que virão, futuras gerações, possam viver numa cidade melhor do que temos hoje e melhor do que será se construir todos esses pontos que estão previstos na Baía da Babitonga. A revogação da Lei 43 e 44? Perfeitamente, esse é o primeiro ponto, tá? E eu acho que o desenvolvimento, como as pessoas falaram, é muito importante. Temos que criar empregos, temos que criar opções para a cidade desenvolver. Mas isso tem que ser com uma sustentabilidade. Não se pode criar empregos a qualquer custo, como se pretende alguns empresários. Porque não é esse emprego de hoje que vai dar a condição de futuras gerações viver bem amanhã.
Então, são pontos que eu acho que a comunidade tem que avaliar, tem que decidir e, se necessário, tem que pressionar o legislativo, que tem uma parte fundamental e importante para que se criem leis e que se trabalhe em sintonia com a necessidade da comunidade. São situações que eu entendo fundamentais para termos uma cidade que nós imaginamos, sonhamos e podemos ter no futuro. Então, uma cidade com sustentabilidade. Perfeitamente, tá? Uma outra situação que eu acho importante é a gente preservar de uma forma contundente a Baía da Babitonga. Por quê? Porque nós temos o maior patrimônio que qualquer população, qualquer cidade pretende, que é o meio ambiente. E hoje o nosso meio ambiente não está sendo tratado de uma forma como deveria. A gente vê todo mundo trabalhando em função de preservar o meio ambiente, e aqui em São Francisco, infelizmente, a gente vê muitas pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento a qualquer custo e sacrificando o meio ambiente. Então eu vejo que essas situações, entre outras, que eu não vou me estender por causa do tempo e todos querem falar, que eu acho fundamental para que a gente avalie com bastante critério e possamos buscar a cidade que nós queremos. Quer ser uma cidade entupida de portos, uma cidade entupida de armazéns, entupida de um monte de coisa, com um trânsito caótico, ou queremos uma cidade com menos desenvolvimento, mas com uma qualidade de vida que poderá proporcionar às futuras gerações uma vida um pouco melhor do que será se esse porto sair aqui na região. Era aí. Muito obrigado. Só vou fazer a leitura, então, ficou também a preservação da Baía Babitonga e o legislativo em sintonia com a comunidade. Senhora atrás. Eu gostaria de mais segurança, mais ajuda para a nossa escola, que é uma comunidade de pequeno custo, depende muito de pesca, diaristas, pedreiros, enfim, sinalização, faixa de pedestre, uma segurança maior para os nossos filhos, netos, e até os próprios veranistas e moradores. Nós não temos acostamento, nós não temos segurança nenhuma. Tu passa 8, 9 horas da noite, nós não temos segurança nenhuma. A claridade é precária, transporte nem se fala, né, gente? Então eu acho assim, não adianta pensar em desenvolvimento não investindo em educação, sinalização, transporte, médico. O que adianta ter Porto, que é uma cidade linda, maravilhosa, que é São Francisco, sem ter saneamento básico, cultura, cursos profissionalizantes? Vamos ter um Porto aí que não tem pessoas qualificadas da nossa cidade para trabalhar no Porto. Vamos trazer de fora? Qual é o benefício que a comunidade vai ter nisso? Saneamento básico é coisa, já era para ontem. Educação, karatê, cultura. Gente, vamos investir nos nossos jovens, estão tudo na rua com droga. Passa nos pontos ônibus, é pura droga. Prostituição. Ocupação dos jovens. Isso, não adianta nós já somos pessoas mais velhas. Nós temos que pensar que daqui a 10 anos nós vamos estar mais velhos. E eles não têm opção de vida. Então, eu vou fazer a leitura então de como a gente colocou, ver se a senhora concorda. Cursos profissionalizantes, segurança, melhoria na qualidade da escola, faixa de pedestres, iluminação pública, mobilidade urbana com segurança, valorização da cultura e transporte coletivo de qualidade. E também atividades de lazer para os jovens. Boa noite, meu nome é Marcos Trindade, eu sou filho dessa terra, né, aqui estabeleci, aqui criei estou criando meus filhos, né, e realmente muitas coisas que as pessoas reivindicam, eu faço coro, né, precisamos de desenvolvimento sim, né, precisamos de mais educação, precisamos de uma via decente,
Só que isso tem que ser feito de uma forma organizada e sustentável. Não adianta nós queremos trazermos aqui investimentos utópicos, né? Se nós ainda não temos a estrutura, né? nem na natureza e nem física para suportarmos tal empreendimento. Então, quando hoje se menciona a construção de um empreendimento portuário dentro da área do Sumidouro, né? Isso utópico, né? Porque nenhum empreendimento vai trazer, como dizem, 3 mil empregos para uma cidade, e se hoje se coloca-se na frente de uma fábrica, uma placa de 100 empregos, ali aparece mais de 3 mil pessoas. Imaginem vocês colocando aí um anúncio que virá um empreendimento para o município, para esse paraíso que é a nossa área, e coloca que se vai ter 3 mil empregos. Vocês imaginam que esse anúncio vai trazer um êxito de pessoas de outras localidades que vêm em busca de trabalho, né? Pessoas que não têm qualificação porque vêm imbuídos já da obra e depois com a intenção de permanecer aqui não vão conseguir se adequar àquele ambiente e vão ficar pela cidade. Então, nós vamos ter um inchaço de pessoas aqui, porque, eu repito, se nós colocarmos uma placa de 100 pessoas, aparecem 2 mil, se nós colocarmos um anúncio de 3 mil pessoas, vão vir mais de 30 mil pessoas para o município sem qualificação. E nós não temos estrutura suficiente, né, nem física, nem natural, para suportarmos isso. Vocês imaginem o impacto social que irá trazer isso. Nós não temos escolas suficientes, não temos hospitais suficientes. Né? Hoje São Francisco do Sul tem que atender Araquari e Barra do Sul com um hospital aqui. Nós temos uma UPA aqui que mal atende a nossa comunidade, né? Então precisaríamos assim de uns 50 anos para estruturar primeiro, né? Para trazermos algum empreendimento desse tipo. Mas o outro ponto é a destruição do nosso meio ambiente. Como eu disse, eu sou natural daqui, aqui vivo, aqui trabalho, né? E sonho que os meus filhos possam sim ter uma qualidade de vida, né, boa. Eu tive até hoje uma qualidade de vida boa onde eu moro, mas eu sei que meus filhos anseiam mais. Mas nosso potencial turístico em São Francisco é imenso. Basta vontade política, vontade de trabalhar, criarmos a estrutura, porque isso vai dar emprego. Turismo dá emprego, e emprego que remunera bem. Precisamos, então, deixar de pensar utopicamente em investir em estruturas que vêm destruir o que nós temos. Mas, de repente, pode ser até uma utopia também, pensarmos aí em um grande balneário natural, um local que as pessoas venham e se sintam bem. Né? Que as pessoas possam contemplar a natureza sem destruir. Então é isso que eu digo, precisamos de crescimento, mas um crescimento organizado, sem destruir o meio ambiente. Nós queremos isso. Nós colocamos aqui... Também eu queria pedir que seja revogado a Lei 4443, tá? De 2013. Responsável pela associação dos moradores, o seu Maxwell. Está saindo um condomínio aqui na entrada do Cáceres, e como a gente quer desenvolvimento, né? A gente quer turismo, a gente quer... Eu quero saber o que a associação está fazendo em relação aos dejetos, porque não vai poder ficar ali. A senhora, depois a gente pode responder a sua pergunta, porque agora a gente está com o nosso tempo, que tinha 15 minutos para essa dinâmica. Depois a gente pode conversar, né? E aí, então, acho que tem mais pessoas que querem se manifestar também a respeito da cidade que queremos, senão a gente não dá continuidade às atividades. Boa noite a todos me conhecem, sou o Cúlio, proprietário do restaurante. A gente mora há 30 anos aqui no Forte, levou toda a vida aqui como pescador. Estamos 6 anos aí como vendedor de restaurante e tal.
E digo para vocês assim que essa lei de 2006, eu fui vereador junto com o vereador Torneio e foi bem analisado na época. Nós não temos uma lei assim, como já estavam falando aí, que nós era o vereador e foi feito bem certo a lei. Não aprovemos a lei desordenada. Então, para revogar essa lei, eu acho que tinha que ter bem estudo para revogar essa lei. Não é assim chegar, os vereadores de um mandato faz uma lei, com interesse, né? O próprio prefeito vem com interesse, às vezes, de ser como e banir uma lei que foi criada. Então, eu acho que como vereador, fui vereador, e eu tenho um nome muito azelado de vereador, como o vereador Dorley está aí também. Então, não foi uma lei assim criada, não. Foi a mesma nova vereador que tinha em 2006 e eu fui vereador até 2012. Só deixa eu esclarecer para o senhor que a lei que está sendo pedida para ser revogada não é a lei do plano diretor. É uma outra lei complementar, mas não é a lei do plano diretor. Isso, não, foi complementar, Agora, uma coisa que eu vou... E aí o plano diretor, que é a lei de 2006, ele está sendo revisado agora com a ampla participação popular e também vai ser discutido na Câmara de Vereadores novamente. E uma coisa... E outra coisa assim, que estão querendo fazer, tipo, uma reunião, uma audiência, e só pensar em banir Porto. Eu acho que São Francisco tem que pensar, tira o Porto fora. Nós estamos aí há 50 anos atrasados. No turismo, fala em turismo São Francisco, não existe. Né? Então, a gente tem um empreendimento aqui que acolhe muitas pessoas. Tanto no verão, que agora não acolhe nada. Eu tenho 25 funcionários no verão, agora eu tenho 3. Então, o que adianta, às vezes, pensar num turismo que o sol só brilha 45 dias e o povo vem para cá só 45 dias. Então, tem que ter um investimento muito bem. E outra coisa, eu digo assim, em 2005, 2006, ninguém sabe que 33% de São Francisco é a Praia Grande, que é um parque Acaraí, que foi criado, que até agora está uma terra lá sem dono, criando lixo. Então, muitas coisas as pessoas têm que assim analisar, que eu digo para vocês que falta em São Francisco é um desenvolvimento plano, normal, mas em toda e outra coisa nós temos que criar emprego, porque eu mostro para vocês quantos currículos eu tenho de pessoas que vêm pedir emprego para mim ali. Então, não quero nada no Forte, não quero Porto, não quero isso, não quero aquilo. Então, essa escola para quem está dando aula para quem? Não é comicidade de criança? E aonde que vão trabalhar? E ali no Itaguaçu, no Santa Regina, nós temos 60 anos. E nós aqui, ó, estamos tudo numa idade de viver mais 5 anos, mais 10 anos. E as nossas crianças, e nossos filhos? Não, vamos dizer assim, somos totalmente contra o Porto? Eu não sou totalmente contra o Porto. Agora nós vamos ter que ter um planejamento. Nós não vamos destruir o nosso lazer. Podemos analisar. Agora, será? Mexer em plano diretor só por causa do Porto? Isso aí está criando só por causa do Porto? Não. Eu acho que nós temos, vocês, eu acho que tem uma equipe, vocês têm que analisar todas as falas, porque o povo de São Francisco está sedento por trabalho. Isso eu digo para vocês. Nós queremos desenvolvimento em todas. Claro, não perde, não vamos exagerar. Podemos aumentar mais um andar, 2 andares, não podemos exagerar. Até hoje. Mas aonde que vocês veem que vão viver em paraíso mais no Brasil, nesse mundo? Porque é um aglomero. Você vai em todas as praias de Santa Catarina, é um aglomero na praia. E todo mundo vive indústria, vive comércio, vive tudo. Então, eu acho que nós aqui do Forte temos que analisar os nossos criados daqui. Eu não vou condenar, dizer não quero emprego. Porque eu tenho ali, se eu pudesse dar emprego, eu daria 100 pessoas de empregado ali. Me dói no coração de dizer que acabou o verão, tem que despedir todo mundo. Muito obrigado. Só para esclarecer para o senhor que a gente não está fazendo a revisão do plano por causa da implantação de um porto ou não. A questão é não, e essa análise vai ser feita. A gente, na verdade, está fazendo essas 25 reuniões para ouvir toda a comunidade sobre todos os assuntos.
E a revisão do plano está sendo feita porque já está na hora de revisar pela lei federal. Eu concordo. Agora, o resto, você já vê, pela estrada nossa, nós estamos desde 1999 com esse asfalto e ninguém vem fazer nada. Como é que vai melhorar tudo isso? Como é que vai melhorar tudo isso? Eu moro aqui, eu vivo aqui, por isso que eu falo. Eu sou Rubem Nerman, sou arquiteto, trabalhei 33 anos na Prefeitura de Joinville, veranista de Enseado e Ubatuba há 47 anos e agora 1 ano morando aqui. E quando eu ouço, o que eu vou trazer aqui não é colocação, sim uma reflexão sobre o que a gente ouve aqui. Quando as pessoas se queixam de falta de emprego, dos drogados no ponto do ônibus, as pessoas não têm uma escola melhor, não têm um comércio melhor, o que o Rui aqui acabou de colocar, uma atividade econômica que funciona 45, 60 dias no ano, o que a gente tem que refletir é assim, a comunidade que está aqui hoje, sozinha por si, não vai se desenvolver mais do que o que está aqui. É o que a gente tem, a oferta de transporte, a oferta de mercado, de alimento, é para essa comunidade desse tamanho. Se a gente pensa em desenvolvimento, é fundamental, e já está colocado nas fichas, é desenvolvimento sustentável, para que venham para cá empreendimentos hoteleiros, bons restaurantes, o que for, serviços, atividade portuária, o que seja, indústrias, elas têm que vir em condições de oferecer sustentabilidade para que esse meio ambiente não se estrague. E aí a polêmica toda está sempre em cima da questão portuária. Nós não temos aqui infraestrutura e nós não vamos ter se nós não nos desenvolvermos. Nós precisamos crescer para conquistar essa infraestrutura. Então, politicamente, o Rui aqui já colocou muito bem, a luta tem que ser por melhoria de infraestrutura, para daí oferecer condições de desenvolvimento, né? Minha colocação é só tentar uma abordagem a respeito do que já foi dito, né? Mas a fundamental é que deve haver desenvolvimento com sustentabilidade. Colocamos aqui empreendimentos que garantam sustentabilidade. Boa noite a todos, eu me chamo André Veiga, né? Estou aqui como representante da Associação Empresarial de São Francisco do Sul, do qual atualmente ocupo a posição de vice-presidente, e também participamos do comitê gestor. É interessante o exercício que foi proposto aqui, e a pergunta, a reflexão que fomos chamados é a cidade que queremos, né? E convém, quando na prática desse exercício, que nós pensamos a cidade como um todo, e não isoladamente. Talvez São Francisco do Sul esteja onde está pelas sensações isoladas que acontecem. Então, muitos falam da rivalidade com o centro histórico, com o balneário, enfim. Então, nós temos que pensar igual. E na questão da sustentabilidade, nós precisamos identificar os pilares do desenvolvimento econômico sustentável, porque não se pode ter sustentabilidade, como a senhora bem colocou, a questão de oportunidade de emprego, renda, estudo, a segurança, enfim, vulnerabilidade que já foi colocado, se não tem o eixo econômico contemplando também. Então, os pilares da sustentabilidade são os eixos sociais, o eixo ambiental e o eixo econômico, que por mais vertentes que estejam em diferentes pontos, elas têm que se convergir para um bem comum. E qual que é esse bem comum? A cidade que queremos. Então, alguns têm um discurso, nós não estamos discutindo aqui questão de porto. Talvez pela única vocação imediata que São Francisco tem, que é mais perceptível, seja a questão do porto, que o porto gera a economia do município. Muitos têm a percepção que o turismo pode ser uma chave alavancadora do município. Eu também acho que nós temos um potencial muito grande para fazer de São Francisco do Sul um trailer turístico fenomenal, só que isso, pessoal, nós não vamos construir em 10 anos. O que nós estamos construindo aqui, a cidade que queremos para 10 anos, quando foi implementado, o plano diretor já está obsoleto. Nós temos que pensar a cidade também daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 15 anos, meu filho hoje está com 8, minha filha está com 8,
vai estar com 23, vai estar inserido no mercado de trabalho. A escola aqui, parabéns pela estrutura, achei muito bacana, mas não se constrói uma escola desse nível sem parceria, e para ter parceria, a iniciativa privada tem que estar junto também. Quando a senhora falou a questão de profissional, eu sou profissional da área portuária e, infelizmente, eu tive que sair da cidade onde eu moro para desenvolver a minha atividade em outro município. É isso que eu não gostaria, de ver tantos colegas bons que São Francisco do Sul exportou para cidades portuárias do Brasil todo. Você vai em Itajaí, você encontra colegas que são despachantes aduaneiros, que são formados, têm seus mestrados, seus doutorados na área de comércio exterior. A minha formação acadêmica também em negócios internacionais, não consegui colocação profissional aqui, e hoje em dia eu trabalho num porto que também foi o ápice desse burburinho, para saber se o porto era bom ou não. Por isso eu trabalho no porto de Itapuá, graças a Deus. Senão, não saberia como iria desenvolver a minha atividade profissional. Ou mudaria de ramo, né? Ou não sei o que eu faria. Então, quando a senhora fala a questão assim, nós temos que ter bons profissionais e os nossos profissionais não estarão preparados para esses empreendimentos, nós temos que fazer o dever de casa, sabe, senhora? Existem as formas de a gente colaborar com isso. A questão do IFC, que tem um ensino fundamental, assim, já vou finalizar, tá? Com um gabarito, com professores que são mestres, que são doutores, ensino gratuito, e a população não aproveita. Dentro da nossa entidade, nós já fizemos diversos cursos de capacitação profissional, em parceria com empresas, em parceria com o Sistema S, com o SENAC, com a própria prefeitura, e isso não é aproveitado. Então, é muito fácil e é triste ao mesmo tempo, porque nós somos pais, falar que os jovens, quando a gente passa, estão aí na rua por falta de opção. Gente, sinceramente, se nós não priorizarmos a sustentabilidade do nosso município, esses jovens vão continuar mesmo tendo a natureza intocável. Itapuá é um porto moderno para o Brasil todo. Conseguiu. Você vai lá, tem pessoas na praia tomando banho e a operação acontecendo, o navio embarcando e descarregando. Então, tem como fazer, sim, mas a maneira que a participação das entidades ambientais possam colaborar, falar, a gente precisa de um porto, mas um porto modelo. Como? Faz assim. A questão de área permanente, consideração permanente, ela não é intocável, existe questão de compensação. Então, a gente tem que ter a leitura correta para que nós possamos identificar essas oportunidades. Obrigado a vocês. Os pontos positivos? Agora a gente quer saber quais são os pontos positivos que a região de vocês e a cidade têm. Tudo que tiver de positivo que precisa ser mantido na revisão do plano diretor. Aqui. Só A beleza da orla. Beleza da orla. Quem mais quer falar? Como o parceiro falou ali, a orla como um todo, né? E esses nossos morros aqui que estão sendo invadidos e destruídos pela base, e que com o tempo eles vão se deteriorar e vão cair e vai matar gente, inclusive. Então nós precisamos que o Morro do Forte, esse nosso morro aqui atrás, seja preservado e também tenha uma ação no sentido do turismo nessa região. Porque se fala muito de turismo aqui, mas São Francisco não tem turismo. Nós não temos turistas, nós não temos pessoal... Só vou te interromper porque já estamos entrando nos pontos negativos, né? Então aguarda essa tua colocação para a gente ir para o próximo questionamento. Então, pontos positivos que a gente teve até agora é a preservação da qualidade das águas, os morros preservados e a beleza da orla. Os positivos, né? Eu acho que nós temos que manter o que está dando certo, né? Vamos supor, muitas coisas de São Francisco está dando certo, mas tem que melhorar. Agora, como falou o Maxwell, os morros não tem que olhar só aqui no Forte, nós temos que olhar São Francisco todo,
que estão detonando o morro todo em São Francisco. Estão fazendo um loteamento desordenado em São Francisco, né? Então, eu acho que nós temos que olhar, não vamos só olhar agora no forte. Então, a preservação dos morros Isso, de uma forma geral. Isso. Melhoramento em tudo, né? Já foi colocado algumas coisas que eu ia colocar, mas eu quero mencionar a cultura desse povo, né? Essa gente que mora aqui, né? As tradições do povo, né? Na religiosidade, na pesca, né? A pesca da artesanal, da tainha. Então eu queria mencionar isso como ponto positivo, um dos pontos positivos, que os outros já foram mencionados, mas as tradições dessa gente. Então, cultura e tradições locais. E pesca artesanal. Bom, o que me encantou nessa cidade aqui, há uns 30 anos atrás, foi o centro histórico, que parece um presépio. É a coisa mais linda, você vindo de baixo para cá, chega até doer, de tão bonito que é. E a natureza preservada, o jeito que as pessoas vêm para cá, porque não dá mais para a gente ir para lugares e ficar naquele trânsito infernal, enfim. Eu sei que isso é difícil manter, com o tempo a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas o momento é agora, gente. O que a gente decidir nesse plano diretor vai decidir o futuro de São Francisco, porque depois não vai dar para voltar atrás. Se a gente decidir que vamos ser uma Cubatão, que vamos ser uma Paranaguá, é agora e não voltaremos mais atrás. Não dá mais para ser Paraty e nunca mais vai dar para ser Búzios. Então é isso que nós temos que decidir agora. O que nós queremos? É isso. Então, os pontos positivos tem muitos. Então, um deles, então, é a natureza preservada, como você falou, e também o centro histórico. Ponto positivo é o porto público. Porto público. Porque o porto público ele dá muito emprego para os cidadãos de São Francisco do Sul. Se o porto público tiver mais, um olhar com mais atenção, tanto do governo do estado, quanto dos empresários de São Francisco, o porto público tem chance de ser um canalizador de progresso e desenvolvimento para São Francisco. Porto público, então. Mais alguém? Águas abrigadas, ponto positivo. Águas abrigadas. Essas praias limpas. A questão... Praias. Praias limpas. Praias limpas. Águas abrigadas, né, que eu acho importante para a navegabilidade, até mesmo na questão da preservação e manutenção, não somente do porto público, mas de outros terminais. A questão do calado favorável que nós temos, que é uma condição assim, diferenciada com os demais locais do país. A questão dos pontos positivos, além dos já elencados, seriam esses. A qualidade de vida. Qualidade de vida. Tranquilidade. Praias limpas, águas abrigadas, calado favorável, qualidade de vida, Tranquilidade. tranquilidade, A beleza da Baía Babitonga, que não tem igual. beleza da Baía Babitonga. Está colocado sobre a qualidade da água daqui da Praia do Forte e Sumidor, que a qualidade de água é boa. Não sei se está colocado. Qualidade da água da Praia do Forte e Sumidor. Tanto é que no rima do BBS fala que é... Não tem mais nada de positivo. A gente ainda tem tempo para ir para os negativos, né? As pessoas é um ponto positivo. O povo, então, né? As galas. Como é que é a comunidade? É unida? Eu tenho que fazer uma observação. Hoje, a gente busca água potável no continente, certo? Porque São Francisco não tem manancial para matar a sede da população dela. E, recentemente, eu estive lá do outro lado e existe uma
E eu estive observando os pontos de captação das águas de São Francisco, que fazem a captação do lado de lá e fazem esse transporte para cá. Isso seria importante porque, veja bem, você cuidar do manancial que mata a sede do teu povo, é interessante que este esteja guardado, esteja salvaguardado, preservado. E o que está acontecendo do lado de lá, onde tem essas captações? O que está acontecendo do lado de lá, onde está essa captação? O que está acontecendo? Eu estive lá observando e há uma densidade demográfica bastante alarmante, que já ultrapassaram os limites da captação. O que isso vem a trazer para nós? Água de má qualidade. Agora, já, imagine daqui a 10 anos. Então, isso é importantíssimo que se preserve para que amanhã estejamos com qualidade de abastecimento de água também. Vamos colocar como manancial salvaguardado. Nós não queremos ter Paraty, nós não queremos ter Cusco, nós queremos ter São Francisco, é o que nós somos. E o que a gente precisa de pessoas qualificadas, por exemplo, desculpa, um bom secretário de turismo. Aí sim nós vamos viver do turismo com qualidade. É que a gente está perguntando os pontos positivos, né? O que tem de positivo? São Francisco é positivo. A Bica também é? A nossa cidade é positiva. Só não dá valor para São Francisco quem nunca saiu de São Francisco, quem não conhece lá fora. Santa Catarina é positivo. Quem não mora. Equipamentos náuticos. Equipamentos náuticos. Alguém mais quer falar, pessoal? Podemos passar para os pontos negativos? A Bica aí também é um ponto positivo. A Bica? A gente ainda tem mais 5 minutos, se quiserem refletir um pouco mais. Então vamos para os pontos negativos? Então, da mesma forma, agora a gente tem 15 minutos e vocês vão relatar o que precisa ser melhorado, o que tem de negativo. Das 8h15, então, até as 8h30 a gente tem esse tempo. A maior dificuldade nossa, moradora aqui do Forte, é o transporte. Forte do centro. Transporte público entre o Forte e o centro. Nosso transporte, em 24 horas, nós temos 7 horários e 3 horários diretos. Tá? Então, a prioridade hoje, a pior coisa que tem aqui é o transporte. Ausência de esgoto. Ausência de rede de esgoto. É só um pouquinho que ela vai falar. Eu acho que Observação das estradas. Eu acho que São Francisco do Sul precisa ter um conselho das cidades, o conselho da cidade, que não existe em São Francisco do Sul, e precisa ter o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, porque sem esses dois conselhos, a gente vai estar chovendo no molhado. Na alteração da lei de 2013, foi tirado o poder do povo de poder. Hoje nós estamos tendo o poder de falar, mas na alteração da lei de 2013 foi tirado o poder da população de poder decidir o que quer e o que não quer. Ficou tudo, o CEINFRA que ficou para tomar todas as decisões. Então precisamos voltar a ter a população a sua voz, e o Conselho da Cidade tem que acontecer e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Assim como nós temos que ter um acesso para a cidade, porque todo mundo está falando aqui como se São Francisco fosse um continente, e São Francisco é uma ilha, a nossa geografia é insular, então nós temos só uma entrada e só uma saída. A BR-280, ela é crucial para nós moradores de São Francisco.
Então, ausência de desenvolvimento urbano e conceito das cidades como ponto negativo, o transporte público, a falta de conservação das estradas e a ausência de tratamento de esgoto. Bem isso. Então, um dos pontos... Mas foi na mosca. Na mosca. Um dos pontos negativos que eu acho que pode ser melhorado, não com muito esforço, é a prioridade absoluta que diz o Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição Federal para a criança e adolescente. Como a Elisete frisou há pouco ali, faltam ações direcionadas à criança e adolescente. Se nós quisermos uma cidade melhor, nós temos que criar cidadãos bons, educados, que tenham formação. Então, faltam ações, tanto da área pública como da área privada, porque pode ser feita essa parceria público-privada, para que as crianças e adolescentes tenham um destino certo, um norte a seguir. Então, as ações no esporte, na educação incrementada, apesar da educação em São Francisco Municipal ser destaque, eu quero destacar isso como um ponto positivo, que eu não falei há pouco, mas a educação em São Francisco, principalmente a municipal, o ensino municipal, ela está de parabéns porque eu tenho acompanhado isso. Então, ficou também como ponto negativo a duplicação da 280, a falta de um acesso alternativo para a cidade e a falta de ações para crianças e adolescentes. A falta de saneamento básico leva, além de todos os problemas que isso já causa, todo mundo sabe, também impede a verticalização das construções aqui no nosso município, o que leva também a gente ocupar áreas matando e desmatando, porque não há possibilidade de construção de habitações verticais, porque não temos como dar conta desse saneamento desses resíduos que essas construções acabam levando. Uma outra coisa que eu acho que é importante e que é negativa aqui é a existência dessa lei 44 e a 43 no nosso ordenamento jurídico, que é um caos para nós, e a falta da lei do estudo de impacto de vizinhança para os empreendimentos que são licenciados na nossa cidade. Então, falta de saneamento básico, falta de verticalização, a existência das leis 43 e 44, falta da lei de estudo de impacto de vizinhança. Uma coisa que eu observo muito aqui nessa localidade, que eu gosto muito, há quase 40 anos que frequento essa região, o acesso aqui ao bairro, pelo Estrada do Forte, não tem um passeio, as crianças vêm para a escola sem nenhumas condições de segurança, e uma questão que há muitos anos é reivindicada para o desenvolvimento turístico é que houvesse uma ciclovia interpraias. A Estrada do Forte tem um problema das construções estarem muito próximas, mas eu acho que uma ciclofaixa que contemplasse pedestres e ciclistas ia favorecer muito. No verão, as pessoas aqui de acesso à praia, elas têm que andar no meio da rua. Não há espaço nenhum para o pedestre. Ciclovias e ciclofaixas na Estrada do Forte, citando a Estrada do Forte. Não adianta querer por tudo que não vai sair. Então, falta de passeio e segurança viária na Praia do Forte e falta de ciclovia nós vamos complementar na Estrada do Forte. Boa noite. A má distribuição de renda é um ponto muito latente em São Francisco. Muitos ganham pouco, poucos ganham muito. Então, isso eu acho um ponto de extrema importância de mudança na nossa ilha. A distância entre ele, São Francisco, e a cidade de Itapuã, ao mesmo tempo estamos muito perto e ao mesmo tempo muito longe. Eu acho que devia ser pensado a médio prazo um link um pouco mais democrático nessas duas extremidades, Itapuã com São Francisco. São Francisco dá valor ao QI, falta a valorização de meritocracia. Hoje as grandes empresas de São Francisco, e eu falo
quase que todas, a grande maioria dos seus RHs valorizam as indicações e não os currículos. Então, tem pessoas e por toda a ilha que tiveram a possibilidade de estudo, tiveram a possibilidade de avançar o seu conhecimento e hoje estão desempregados. Uma porque falta emprego em São Francisco, temos um índice alarmante acima da média nacional, e isso é fruto de a falta de valorização da instrução. Essa é minha sugestão para essa noite. Negativo que vocês acham para a região? Um ponto negativo é a questão do passivo ambiental que nós recebemos em Babitonga, nos demais municípios, né? Onde, por questões aí que nós não temos saneamento básico aqui, mas as outras cidades também depositam os seus dejetos. E nós identificamos que nós não somos o dono do Baía de Babitonga. Então, existem outros municípios também que circulam na Bahia e, assim como tem essas mesmas ameaças, tem as mesmas possibilidades, né? Isso seria importante. Como foi falado a questão do porto público, nós também não estamos sozinhos. Uma grande ameaça para a sustentabilidade de São Francisco do Sul, e principalmente o porto público, a questão do Arco Norte, o Arco 40, das cargas que nós migramos para cá, principalmente da questão que vem do centro-oeste do país, e as outras cidades, como foi mencionado a questão de Paranaguá, que estão investindo em curto tempo, terão um calado maior e terão capacidade de recebimento de navios maiores e escoamentos de produção de soja. Ou seja, independente de ter porto novo ou não, nós temos que cuidar do que nós temos, porque senão nós vamos ficar, inclusive, sem movimento no porto público. Mas como resumo da tua colocação como ponto negativo? Ponto negativo, a questão do passivo ambiental recebido da Baía da Babitonga. Não todos que acompanham nessa, mas estão. E a questão de olhar estrategicamente para a ação do futuro com a ameaça de novos entrantes na nossa região. Eu tenho aqui uma sugestão. Não queremos mais crimes ambientais como o Canal do Linguado, que hoje está aí há muitos anos e que a gente está pagando por decisões erradas. Então, não queremos que novas atitudes e decisões relativas ao meio ambiente possam trazer consequências igual ou pior do que o Canal do Linguado, onde o ônus será toda da população e não de empresários que tentam investir na cidade. Ok. Ponto negativo, como já falaram, a distribuição de renda é um ponto chave negativo, porque um grupo de empresários não quer deixar São Francisco aumentar. Então isso é um ponto negativo, que nós somos refém de um grupo de empresários. Então isso aí é um ponto negativo. Nós temos que ter rendas iguais, né? Então, para que isso que eu quero dizer? Que temos que deixar a indústria vir para São Francisco. Claro que eu tento dizer que isso aí tudo tem que ter os meios legais e os meios ambientais. Então, eu acho que meu ponto de vista é distribuição de renda. Não adianta nós ficar só naquele grupo que quer que São Francisco fique na mão deles o tempo todo e nós aí com milhares. Hoje temos mais de 5 mil desempregados em São Francisco. Batemos recorde em qualquer cidade. E nós estamos vendo aí Araquari, muitos, como Joinville, estatística de emprego evoluindo e nós indo para trás. Então, eu acho que isso aí é um ponto. E nem falando em ponto negativo da poluição da Baía da Babitonga, que nós temos 5 municípios jogando esgoto desde Garupa, e vem Itapuá, e vem Joinville, que é a cidade maior de Santa Catarina,
e vem Araquari e vem São Francisco. Então, São Francisco só paga o pacto, São Francisco polui na Bahia. Então, isso é um ponto negativo que nós temos que olhar as outras cidades. Okay. Essa colocação já está numa tarjeta, no passivo ambiental. A gente colocou aqui, então, como ponto negativo, o grupo de empresários não quer desenvolvimento da cidade, falta de participação da comunidade em ações que impactam o meio ambiente e falta de um olhar para o futuro. Pode falar. Um ponto negativo que eu localizo, principalmente aqui no nosso bairro, é a imensa quantidade de imóveis que ficam abandonados o ano inteiro. Isso prejudica o nosso desenvolvimento. Eu não sou contra, não sou contra as pessoas que vêm para cá, que têm o seu imóvel aqui e residem em outro lugar. Mas isso é um prejuízo. Nós estamos falando de pontos negativos. Não é o meu pensamento, é a existência real. Nós temos ruas que tem duas ou três residências ocupadas e o resto tudo desocupado. Então nosso bairro não cresce. Nós não temos um comércio vívido por causa disso, nós não temos consumidores. E com isso a cidade, o bairro pelo menos, vai só se expandindo, vai só invadindo regiões que não deveriam ser ocupadas. Né? Por quê? Porque as pessoas gostam, querem vir para cá, montam o seu imóvel aqui, mas o abandonam. Vem para cá uma vez por ano, tem imóveis 2, 3 anos sem morador. Então temos que fazer, como a senhora falou, verticalização, porque aí nós teremos um imóvel só que está parado, mas o restante está ocupado, porque ninguém pode ocupar mais aquela área porque tem uma casa ali. Então isso é negativo para o desenvolvimento do bairro. Ok, a gente colocou então imóveis abandonados na região. Pessoal, o nosso tempo está esgotado. O senhor tinha levantado a mão, o senhor aqui na frente, ela e mais uma pessoa aqui atrás. Então são os que a gente vai poder ouvir para dar sequência. Okay? Um ponto negativo aqui na localização do Forte e do Capri é a instalação do Porto Brasil Sul. Porque eu acho que a cidade não precisa mais viver de mitigação e compensação. Não adianta a gente querer receber mitigação do que não é mitigável e compensação do que não vai ser compensado nunca. A degradação no meio ambiente vai ser irreversível. Rapidamente, a estrada aqui do Forte, né? A má conservação da estrada do Forte, a falta ali de uma ciclovia ali, principalmente perto da igreja ali, né? Já está ali. E o escoamento da água pluvial, né? Do morro. E acho que chega a... Fala de drenagem. Isso, drenagem lá, beleza? Aqui tá. Já que foi dito a questão da Baía da Babitonga, preservação da Baía da Babitonga, e foi citado o canal do Linguado, o fechamento do canal do Linguado é uma grande ameaça ao ambiente da Baía da Babitonga. Certo? Fechamento do canal do Linguado. Então é a nossa última colocação aqui hoje, né, dos pontos negativos, para a gente partir para a próxima atividade. Eu desconheço da existência de gestão das águas. É um assunto que já foi abordado de várias formas, mas envolve, de fato, vários municípios e não é possível nenhum município isoladamente tomar uma decisão. Então, existe já um conceito implantado em diversos locais, que é a gestão das águas. Então, haveria de se organizar os municípios envolvidos com as águas que envolvem a Babitonga para disciplinamento de uso e das atividades em volta. Então, eu vou ler o que foi colocado: instalação do Porto Brasil Sul como ponto negativo, a má conservação da estrada do Forte, a falta de drenagem pluvial, o fechamento do canal do Linguado e a falta de gestão de águas. Então, assim, pessoal, nossa próxima etapa agora vai ser priorização dos pontos positivos e dos pontos negativos. Vocês vão receber 3 adesivos, somente os moradores aqui dessa localidade vão receber